atenção, galerinha abençoada da Tia Jo. Estamos iniciando mais uma semana e a Tia Jo veio aqui deixar uma mensagem para vocês. A Tia Jo tem buscado muito, tem orado pela nossa nação, por tudo que tem acontecido. Eu não tenho pego partidos nem nada, como eu disse para vocês no último vídeo, que a gente tem meditado na palavra de Deus. Essa semana houve um problema na internet, então um vídeo que eu tinha feito com a galerinha, aliás, a galerinha tá toda aqui, né, ó, Mingau, a Ovelha Fé, a Docinho e mais a galerinha que tá aqui com a Tia Jo. E como eu mostrei no outro vídeo, que infelizmente se perdeu, a gente vai fazer novamente, falando a respeito do nosso dever em obediência às autoridades constituídas, lideranças eclesiásticas, lideranças municipais, estaduais e federais. Eu não vou entrar em consenso sobre o que tem acontecido, né? Porque aí eu posso pecar, posso errar. E tá havendo divergência entre as lideranças, mas nós, como povo de Deus, precisamos orar e pedir a Deus e não tomar partido nenhum, mas pedir direção para Deus do que nós devemos fazer. Quanto ao estudo a respeito das obediências, falando sobre Êxodo também, 11, 12, eu vou estar postando novamente o vídeo na rede, vou marcar vocês lá. Mas hoje, para desafogar um pouco todos esses assuntos, e não deixando de fora os nossos pequeninos, que eu sei que estão curtindo com o papai e com a mamãe em casa e com muita responsabilidade, a Tia Jo veio deixar uma mensagem e também deixar um exemplo aqui muito conhecido, do sapinho. Tia Jo, então você vai falar do quê? Qual será o tema para poder falar sobre o sapinho? Hoje sem dinâmica, mais uma conversa muito séria a respeito do pecado, isso. E a gente poderia citar vários versículos, porque todos pecaram, destituídos estão da presença de Deus, né? E fala sobre o plano de salvação, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer por causa do quê? Do pecado, mas através de Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores. Em Isaías é falado, Isaías 53, levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Sarado do quê? Do pecado que nós não poderíamos pagar o preço, porque era muito grande. Nenhum cordeiro, nem todos os cordeiros que existiam na face da terra seria sacrifício suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados, mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, lá em Lamentações de Jeremias. Mas vamos falar aqui hoje, Romanos 12, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, lá no versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos hoje, crianças, nos moldar de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus, né? Eu senti a presença de Deus mais uma vez meditando aqui nessa mensagem, Romanos 12, que o nosso corpo precisa ser apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos vivido um momento tão difícil, né, na nossa nação, no nosso planeta, por causa da desobediência do povo, por causa da transgressão e porque também é bíblico. A palavra de Deus diz que no final dos tempos isso aconteceria, que tudo isso que nós temos vividos, pragas, pestes, enfermidades, epidemias, pandemias, que tudo isso ia vir sobre as nossas vidas, mas que não era para a gente entrar em pânico, certo? Mas também diz a respeito da obediência, né? Que isso foi o estudo que a gente passou. Então, para poder entender, vocês vão ter que pegar todos os estudos, porque senão toda vez o meu vídeo vai ficar cada dia maior. Então, pega o estudo lá das pragas do Egito,
Pega o estudo também de Romanos 13 a respeito da obediência e liderança. E esse de hoje é o vídeo 3. Eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir restaurar os vídeos que foram perdidos e vocês vão assistindo por etapas. Esse é o vídeo número 3. Aqui está falando a respeito do sacrifício vivo. Que sacrifício vivo é esse? Eu e você, culto racional. O culto que nós devemos prestar ao Senhor Jesus. Qual é o culto racional? O culto que nós prestamos ao Senhor Jesus. Talvez nesse momento eu não quero pecar e não quero que você deturpe essa mensagem. Somos um membro e aqui mesmo, em Romanos 12, lá na frente, fala a respeito de que somos um corpo e somos parte do corpo e cada um tem uma função, ou seja, o culto prestado nos templos, né? A maneira como a gente faz as coisas na casa de Deus é de extrema importância. Mas o Senhor está falando que o primeiro culto parte de nós. O culto que agrada a Deus parte de nós. Falar que um culto não foi bom, que uma mensagem não foi boa, isso vai do culto que nós, eu e você individualmente estamos prestando para Deus. Mas, Tia Jo, o que isso tem a ver com o pecado? O pecado de não prestar culto a Deus nos deixa fraco na fé, nos deixa cego para os perigos que o pecado pode trazer e a gente cego não vai ver, não é verdade? E aí aqui fala assim, ó, não vos conformeis com este século, achando que tá tudo normal, que tudo que tá acontecendo é normal. Tinha que acontecer mesmo. Acha, não é por causa de profecia que está se cumprindo. Acha, antigamente Jesus não estava voltando e já tinha peste, a gripe espanhola, já tinha todas essas coisas. Então, né, tinha tanta coisa, a peste bubônica, tanta coisa. E as pessoas, tudo que acontece agora é porque Jesus está voltando. Não se engane, não se conforme com este mundo, dando ouvido que isso realmente é normal, que tinha que acontecer, que é só uma enfermidade ou que é uma grande enfermidade que vai matar milhões de pessoas, mas afinal de contas não tem nada a ver com a Bíblia, é que tinha que acontecer mesmo. Não vos conformeis com este mundo. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, os homens correriam de um lado para o outro. Lá em 2 Timóteo fala que no final dos tempos, o povo ia se corromper tanto, homens amantes de si mesmo, ia amontoar comichões nos ouvidos, para não se voltar ao evangelho da verdade, ao evangelho que fala que Jesus está às portas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não terá por inocente crianças, adultos, idosos, não, todos estão tendo a oportunidade de se voltar para Jesus. Mas muitos não têm feito isso. Então aqui fala, não vos conformeis. Não acha que está tudo bem. Você entrando no meio dessa conversa, hoje eu tenho que me guardar, amanhã eu não tenho que me guardar. Aí depois não deu certo, vamos voltar a guardar de novo, vamos voltar a soltar o povo de novo. E nessa confusão toda, nós buscamos tantas informações do que é que nós vamos ter que fazer. E a nossa alma, como é que tá? As angústias, as aflições da nossa alma, como tá? Aí aqui fala assim, ó, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso? Quando você transforma a tua mente, não é que você vai se desligar das coisas desse mundo, ou colocar tudo como espiritual. Nossa, isso tudo, olha, foi falado, e aí começa aquelas profecias. As profecias, hoje, gente, nem tudo é profecia. A maior profecia, e eu vou falar para vocês, criança assim, é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Aí, eu sei que o Senhor tem usado profetas, tem nos dado sonhos, tem usado a vida dos seus para profetizar, sim, mas nem tudo tem sido profecia. Tem coisas da carne. Até antes dessa peste chegar, dessa epidemia chegar, o Senhor ia dar um grande avivamento. Só que Deus usou grandes profetas para dizer
que o Brasil não iria ter um grande avivamento sem que antes ele passasse pela aflição. Nós queremos muito pular, saltitar, sentir a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, acabou. Essa de falar assim, nossa, grande avivamento, e você pula, chega na tua casa, você continua sendo do mesmo jeito. Eu peço licença às crianças, mas o que o Espírito Santo está dizendo, eu vou falar. Aí é um grande avivamento. Avivamento só tem acontecido em congressos, em grandes festas, Sarabaçu e Decai. E o Senhor tem enojado desse povo. Ele permitiu nós entrarmos dentro da nossa casa para saber o que tinha dentro do coração dos grandes, Sarabaçu e Decai, dos líderes, dos profetas, dos pregadores, ao qual nós todos nos incluímos, dos evangelistas, dos missionários. O Senhor falou assim, olha, eu vou colocar vocês para dentro e vou nivelar vocês à sociedade para que vocês sintam o peso do meu juízo. Porque é muito fácil subir no altar e apontar o erro do outro. É muito fácil montar uma pregação, uma mensagem, falando que você está sendo perseguido pelo próprio irmão. É muito fácil você dizer que grande perseguição está com ciúmes de mim, se levantar contra o outro. E o Senhor falou assim, eu não te fiz para isso, eu te chamei para pregar o evangelho. Uns vão ficar dentro da igreja para ensinar crente, outros vão sair para evangelizar o mundo afora, e nem sempre vai ser um evangelismo que vai aglomerar para dentro da tua cidade. Não. Tem missionários morrendo, mas não negando a Jesus. E nós vivemos um evangelho mesquinho, uma nação mesquinha, que só visa o seu eu, o seu ego. Muito se prega por a gente vir para a rede social e ministrar a palavra de Deus. Mas geralmente essas pessoas que assim o fazem são as mesmas pessoas que depois dentro das igrejas também batem. Acabou a palhaçada, o Senhor nos nivelou. O Senhor nos colocou à posição de servos pequenos. E se não for a misericórdia do Deus Todo-Poderoso e Soberano, Deus, como é que nós vamos ficar? Aí vai um recado para você. Ai, é forte, é tremendo. É forte, é tremendo o juízo e a justiça de Deus. Holofotes. Quando o holofote é voltado para você, isso é forte. Quando é voltado para o outro, ele está querendo se aparecer. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Nós não somos nada. Perdão. Nós somos miseráveis, pecadores, pó dessa terra. O Senhor deu o dom para cada um, para executar para a glória dele, para louvor dele, para que o nome dele seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas, para que nós levamos as pessoas através da palavra de Deus, a que o Espírito Santo venha mover dentro do coração dela e levar essa pessoa ao arrependimento. Pregue. Você que estava jogado, que achava que não era digno de pregar o evangelho, com depressão, síndrome do pânico, porque afinal de contas foram tantas lutas, foram tantas perseguições. O Senhor nos nivelou. Aqueles que estão hoje, aqueles que já não estão mais, está na hora de levantar. Está na hora de abaixar a bola de muitos. Gente, a gente fala dos governadores, dos presidentes, que hoje fala uma coisa, amanhã vira, mas os pregadores estão do mesmo jeito. É uma palhaçada. É uma palhaçada. É hora de nos unir. Não tem igreja A, não tem igreja B, não tem igreja C, não tem denominação A, denominação B. O Senhor falou assim, vai todo mundo para casa. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Porque pode nos tirar de casa, pode nos colocar dentro de casa de novo. A gente não sabe como vai ser isso. E eu não tô aqui para isso. Mas, esse momento, será que tá dando para você refletir que você tá dentro da tua casa para entender que por mais que nós possamos ser uma influência para a sociedade, para poder levar o evangelho, que no momento do aperto somos exatamente iguais? Jeremias sentiu isso. Quando o povo foi para a Babilônia, e aí foi questionado, você vai ou você fica? É o povo dele. Abacuque fez a mesma coisa. O povo dele estava, o povo de Deus, ao qual ele fazia parte,
estava pecando e o juízo ia vir. E aí ele vem e fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas ele estava bem? O Senhor falou, não, ó, o Abacuque, não vai vir sobre você não, filho, fica em paz. Não, é povo dele, fazia parte do seu povo, ele fazia parte ali. Ele se nivelou igual. Ué, o que vai acontecer com esse povo, Até que ele percebeu que ele fazia parte desse povo. Isaías também, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Até que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor, quer dizer que até então ele profetizava no nome de Deus, ele fazia sinais e maravilhas no nome de Deus, mas só no ano que o rei Uzias morreu ele conseguiu ver a Deus. Será que o Senhor não está colocando nós dentro de casa para que nós venhamos a ver Deus? O ano em que o rei desse mundo não morreu, mas ele, por permissão de Deus, pôde trazer essas pragas? No ano em que o teu ego morreu, Darabassuia. No ano em que os nossos pensamentos a respeito de quem nós somos, de quem nós éramos, morreu? Porque afinal de contas tem um monte de gente dentro de casa sem saber quem é, na verdade. E aí fala assim, mas peraí, não é o povo que eu escolhi para pregar o evangelho, mas estava pregando o quê? Quantas curtidas? Ah, tá contra Facebook e YouTube? Não. Porque também dentro da igreja, os mesmos que apontavam das curtidas também estavam se exaltando, falando de quem estava nas redes. É uma guerra, um conflito. Ó, não vos amoldeis a esse mundo, mas transformei-vos a tua mente, teu jeito de pensar. Não é o que o outro está fazendo, chega. É o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo. Para a glória de Deus, para a glória humana. Sabe o sapinho que eu falei? Agora nós vamos citar o exemplo do sapinho. Havia uma brincadeira muito maldosa, por sinal, mas coisa de criança, há uns tempinho atrás, em que eles pegavam rãs e tacavam na água quente só para ver elas pular. E elas pulavam, se debatia, porque elas estavam queimando ali. Algumas pulavam para fora, conseguia ter força para pular para fora, outras morriam, mas lutava para sair. Até que um dia, decidiram fazer uma experiência. Pegaram uma rã e colocaram dentro de uma panela com água fria. Enquanto ela estava lá, ela estava achando bonito, só que eles ligaram o fogo. E aí a água não estava fervendo, ela foi pegando temperatura de tempos em tempos. E a rã não percebeu, porque conforme a água ia esquentando o corpo dela, ia lutando ali. E sem que ela percebesse, o corpo foi criando uma defesa. E não sentiu que aquela água estava pegando fervura. Quando de repente ela se tocou, ela tinha cozido. Só faltava um coraçãozinho parar para morrer. Já o que significa isso? Água fervendo significa o modo como a gente pensa que o pecado é. Que o pecado é assim, eu olho, identifico. Que eu olho, e salto fora. Nem tudo. O pecado que você geralmente salta fora é aquele que você olha, mas não deseja. Então, se alguém te oferecer, você vai pular, porque está fervendo. Mas o mundo de hoje tem trazido um pecado diferente. É aquele que coloca você na água fresca, gostosa, e liga o fogo. O fogo é as aflições desse mundo, é o pecado escondido. Sabe o sapatinho de algodão? Ninguém ouve o barulho, ninguém sente chegar, mas quando vai ver, já adentrou, já cozinhou. Será que nós não temos sido sapinhos nesse fogo aceso baixo para aos pouquinhos consumir o povo de Deus? O Senhor já fez por mim, por você, o que Ele precisava fazer. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ei, crianças, eu sei que a tia Jo foi dura mais uma vez, mas eu disse que enquanto eu estiver aqui na terra, eu não vou pregar do jeito que eu quero. Eu queria fazer uma vozinha bonitinha, queria ser de um jeitinho bonitinho, queria pregar especificamente só para as crianças, mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para que todos tenham acesso ao Evangelho. Então, cuidado, povo de Deus.
Às vezes, você está olhando na panela fervendo do sapinho que está pulando lá fora. E a tua água está esquentando e você não está nem vendo. Está cozinhando a patinha já. Está cozinhando o pé já e você nem viu. Pode ser tarde demais. Por que o Senhor está falando aqui? Olha, culto racional. Quando você presta um culto a Deus, você sabe que a responsabilidade de dar o melhor vem de você, não vem do outro. Então você vai se olhar dentro de você. Pai, o que é que não está te agradando? Para que o meu culto possa ser oferecido para o Senhor verdadeiramente. Quando você começa a prestar um culto racional, esse culto racional é de dentro para fora. Não é de ambientes para dentro. Não, é você com Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para de olhar o outro. Renova a tua mente. Lembra que o pecado bate na porta. E é cada um derrubando seu gigante pela fé em Cristo Jesus. Deixa o irmão pregar. Deixa o irmão evangelizar. O negócio é entre ele e Deus. Não é entre você. Nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Defender o evangelho pelo qual um dia nos alcançou. E levar vida e paz para quem precisa. Estamos vivendo num momento de grande conflito. E eu percebi que a nação cristã é a que mais está perdida. É difícil falar isso, mas é. A nação cristã tem agido de maneira tão exacerbada, se dividindo, cada um com uma opinião diferente e se degladiando. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor vai usar todos, independente de classe social, de denominação, de placa de igreja, o Senhor vai te usar. O Senhor hoje está pedindo para você se levantar e pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, da paz, sem discriminar o outro, sem falar o que o outro está fazendo. Eu tenho a minha igreja, eu amo a minha igreja, não vejo a hora de voltar para a casa de Deus. Mas cada um tem o seu pastor, tem o seu líder. Respeite o seu líder, obedeça ao seu líder espiritual. E principalmente, não negue a Jesus de maneira nenhuma, independentemente do que falam, do que digam, das pedradas que você vai levar, mas que sejam pedradas por causa do reino espiritual, não por causa do nosso caráter, não por causa das nossas brigas, dos nossos excessos. Sede prudentes, sede mansos, sede amorosos, uns para com os outros. Entendendo o momento de estar junto, o momento de afastar, de abraçar, para que a gente não precise de momentos tão duros como esse, para aprender o valor do abraço, mas também para aprender o valor do silêncio, o valor do momento com Deus. Não seja muito sábio, para não ficar louco, e não seja uma pessoa desinteressada de tudo, porque isso faz mal. Sede equilibrados na presença de Deus, porque isso também agrada a Deus. Porque Jesus, ele teve equilíbrio o suficiente para saber o momento certo de derrubar uma banca e falar que o templo estava sendo degladiado por causa da corrupção do homem, mas também sobre o momento de sair do templo, quando eles não estavam recebendo a palavra de Deus. Sede equilibrados na presença de Deus. Transformai-vos pela mente em Cristo Jesus. Tenham a mente de Cristo. Afastado do pecado. A palavra de Deus diz assim, que o mundo jaz do maligno. O mundo sistema. Mas você não faz parte desse sistema. Nós somos peregrinos aqui. Mas nós vamos voltar para a nossa terra, a nossa pátria, que nós já estamos com saudade. Mas para isso, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas do pecado, quem tem que fugir é você. Então, fica ali. Fica ligado na palavra de Deus. A palavra de Deus é o teu alimento para esse momento. É a tua direção para esse momento. É a profecia que você precisa. E é ela que vai te conduzir ao céu. Ame uns aos outros. Não discrimine A nem B. Sede prudentes. Sede mansos. Vigiando e orando e clamando sempre, para que Deus dê graça e para que nós podemos sair de toda essa situação, glorificando a Deus e entendendo o verdadeiro sentido
da comunhão e o verdadeiro sentido de resistir ao diabo, que é resistir ao que está dentro do nosso coração e muitas vezes é enganoso. Não seja como o sapinho, pulando da água quente, que é o pecado visível que ele mesmo não queria, e deixando a água esquentar naquilo que ele não quer sair, porque isso não agrada a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.